Bom, o Fórum Mídias hoje começa, além de termos a rosa eterna do Antônio Melo, que chama a atenção do nosso público, a gente Eu começa... deixo a janela aberta aqui por causa disso. O pessoal reclama se não vê a rosa. A rosa precisa estar aí. Bom, começamos a falar sobre guerra hoje, né? Falar sobre o papel que a imprensa tem em propagar a guerra, gente. Esta é uma reportagem publicada ontem pelo Financial Times. E aí a linguagem, quando o Financial Times trata de guerra, ela é adequada porque a guerra é um grande negócio, né? Mas é sempre uma linguagem neutra. Então ele anunciou assim: principais contratantes de defesa devem arrecadar dinheiro recorde após o aumento de pedidos, né? Parece mesmo uma transação do Shopee que você faz, né? Estamos falando de armas letais que já mataram centenas de milhares de pessoas na Ucrânia, em Gaza e sucessivamente, porque guerra eterna é um bom negócio. Do que trata essa reportagem do Financial Times? O Financial Times pediu a uma empresa, a Vertical Research Partners, que fizesse uma análise do futuro do negócio das armas. E ela concluiu que as 15 principais empresas fabricantes de armas do complexo industrial militar terão um fluxo de caixa livre de dinheiro de 52 bilhões de dólares em 2026. Isso equivale, gente, não são trocados, são 285 bilhões de reais pelo câmbio de hoje. As 5 maiores empresas de defesa dos Estados Unidos terão um fluxo de caixa até o final de 2026 de 26 bilhões de dólares, mais que o dobro do valor de 2021. E empresas europeias, porque, como vocês sabem, a OTAN pressiona os países a gastarem 2%, europeus a gastarem 2% do PIB em defesa. E os gastos militares na Europa, onde você registra o avanço da extrema-direita por uma questão financeira, econômica, crise econômica, estão aumentando. Em vez de pegar esse dinheiro e colocar em questões sociais para reduzir o avanço da extrema-direita, o que eles fazem? Colocam o dinheiro para comprar armas. É impressionante. Bom, e aí está aí o fluxo a partir de 2014, como isso foi disparando, né? Isso é faturamento, isso é cash flow até 2026 das empresas de aeroespaciais e de defesa. O em vermelho é tirando a Boeing e Airbus, e o azul é incluindo Boeing e Airbus, que são empresas que vendem jatos comerciais, mas também são empresas de defesa. E aqui é o mais grave, né? As empresas, o que eles estão fazendo com esse dinheiro? Eles estão recomprando suas ações. O que significa aí recomprar? Por que estão recomprando? Para aumentar os dividendos dos seus acionistas. Então, o mercado financeiro, gente, tem uma relação direta. O lucro do mercado financeiro tem uma relação direta com a guerra, porque as empresas estão usando para recomprar ações e dar dinheiro para os seus acionistas. Olha, a Lockheed Martin, que fabrica esse lançador de foguetes múltiplo que ela está mandando para a Ucrânia, ela comprou de volta, ela e a RTX, que é outra fabricante de armas, recompraram 19 bilhões de dólares em ações no ano passado. Então, a relação, né, do mercado financeiro com indústria armamentista e guerra é... E aí houve uma reunião nesse Waldorf Astoria, vocês sabem, né? O Waldorf Astoria é um chiquérrimo hotel lá de Nova York. Aliás, eu frequentei muito, não como hóspede, como jornalista para fazer cobertura, e agora eles têm um super luxuoso hotel Marina lá na Califórnia. E aí houve uma reunião lá em que o diretor financeiro da Lockheed Martin, conversando com investidores, falou: nós vamos ganhar muito dinheiro. Nós estamos dando mísseis antitanque para a Ucrânia, foguetes, mísseis de defesa, 10 bilhões de oportunidades, ele falou,
E aí tem o vazamento da conversa, não é bem vazamento, mas tem o áudio da conversa dele com os investidores, falando assim, nós estamos num céu azul até o final desta década. E eu escrevi sobre isso ontem, né? Lobby nos Estados Unidos prega guerra total na Ucrânia. Eu me foquei no chamado Instituto para o Estudo da Guerra. Esse é um think tank fundado em Washington, né? Bem distante da frente de batalha na Ucrânia, que milita muito fortemente pelo Zelensky, pela continuação da guerra e por uma postura agressiva diante da Rússia. E não por acaso, alguns dos patrocinadores, né, são os neocons, né? Alguns dos patrocinadores deste think tank são a General Dynamics, Raytheon, Dean Corporation, são empresas do complexo industrial militar. Não por acaso. Esse Instituto para o Estudo da Guerra ele é muito mencionado em reportagens, eles citados pela Reuters ontem, dizendo assim, a Rússia está atacando como atacou segunda-feira e atacou hoje de manhã, né? A Rússia atacou hoje de novo a Ucrânia de manhã. A Rússia não consegue manter isso porque não tem capacidade industrial de defesa. Ele sempre o Instituto para Estudo da Guerra sempre reduz, sempre diminui a possibilidade da Rússia, sempre aumenta as vitórias da Ucrânia, dizendo que a Ucrânia tem chance sim, de ganhar, né? Não por acaso, gente, nada disso tem acaso, e aí eles são muito citados pela imprensa, que não esclarece aqui, eles citaram o Instituto para o Estudo da Guerra, mas esclarece que eles são financiados pelo lobby das armas. Então, assim, a imprensa tem um papel. E olha só o que o Instituto para o Estudo da Guerra está propondo. Eles dizem assim, a política dos Estados Unidos está protegendo. Olha só a chamada lá em cima. A política dos Estados Unidos está protegendo alvos militares russos das armas fornecidas pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão limitando atualmente o uso de suas armas contra território russo. E eles querem acabar com isso. Eles fazem esse mapa dizendo, olha, nós temos que atacar. Nesse vermelho aí, que é onde estão importantes bases militares. Levar a guerra dentro da Rússia com armas da OTAN. Gente, isso é guerra nuclear. Isso é guerra nuclear empurrada pela imprensa e pelo mercado financeiro. É impressionante. E aí, a arma que eles dizem aqui, do lado direito, em cima, está falando assim, não há nenhuma base aérea russa dentro do limite das armas fornecidas GMLRS, que são lançadores múltiplos de foguetes que os Estados Unidos fornecem para a Ucrânia. Mas então, não adianta nada, porque nós damos arma para eles, mas eles não podem atacar o território russo, estão fora. E quem é que fabrica o GMLRS? Isso é a sigla para isso, lançadores múltiplos de foguetes. Não, por acaso, é a Lockheed Martin, aquela que nós demos que está lucrando demais. Então, os lobistas da guerra estão prometendo, pedindo guerra total na Ucrânia, avançando continuamente, né? Porque agora, recentemente, a Ucrânia, há 20 dias, atacou o território russo, que ainda continua ocupando em Kursk, que numa região da Rússia. Mas, mais do que isso, o que esse lobby quer agora é liberar todas as armas dadas à Ucrânia para atacar qualquer ponto da Rússia, o que é uma receita para a guerra nuclear. Né? Joaquim Silvino, pare o mundo que eu quero descer. O Apocalipse. Joaquim, sim, sabe por quê, Joaquim? Porque o mercado financeiro, da mesma maneira que ele manda aqui no Brasil, ele manda no mundo hoje. Então, o mercado financeiro promove a guerra, porque isso dá muito lucro para os acionistas do complexo industrial militar dos Estados Unidos. E eles vão avançando, fazendo lobby, contando com, se não o apoio, com a omissão da imprensa. Né? Você viu lá citado um instituto que é comprometido com a guerra. Então, é por aí. É guerra eterna, porque guerra eterna dá dinheiro. Melo?
O Assange já dizia isso, né? Tem um comentário dele exatamente sobre isso, que as pessoas, por si só, não têm em geral, não têm o desejo de que seu país esteja em guerra. As pessoas não querem guerra, mas a mídia existe para isso, para formar nas pessoas a necessidade e a vontade de guerrear. E esse trabalho eles fazem muito bem. Você vê que não é apenas uma guerra de um país contra o outro, mas aqui dentro do país a gente tem assistido isso diariamente, essa fogueira, em mais de um sentido, aí, contra o governo do presidente Lula, que é abastecida diariamente. Eles usam essas figuras aí exóticas para ficar minando o governo, né? Tudo. E olha só, gente, o que eu trouxe hoje para comentar tem relação total com isso que o Azenha estava falando, do papel da imprensa, né, na guerra, como a imprensa influencia e os recortes que dão à guerra, né? Vejam aí no caso do Brasil, isso é a capa do jornal O Globo de hoje, né? Que traz uma entrevista com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, feita por ninguém mais, ninguém menos que Luciano Huck. Sim, a Globo mandou o Luciano Huck para a Ucrânia para entrevistar o Zelensky, né? Então, na entrevista de um presidente de um país em guerra, a Globo escolhe um apresentador de auditório para conduzir essa entrevista, em vez de um jornalista que possa trazer todas as problemáticas que envolvem essa guerra, né, sem ficar gratuitamente aplaudindo simplesmente o Zelensky, né? Um jornalista qualificado poderia colocar ali para cima do presidente em xeque as suas contradições com relação a essa guerra, as suas motivações, né? E não apenas ficar repetindo o discurso oficial, né? Ficar reproduzindo o discurso oficial do Zelensky com relação à Rússia, com relação ao Vladimir Putin, presidente da Rússia, enfim, e isso mostra um pouco, né, como a imprensa atua para que a guerra se torne um verdadeiro espetáculo, um show, né? Isso diz tudo. Você coloca um apresentador de auditório, ou seja, um cara do show business, né, para conduzir a entrevista com o presidente de um país em guerra, né? Ou seja, não é notícia, é entretenimento. Né? O Luciano Huck não é jornalista, ele é um homem do entretenimento. E eles colocam um homem do entretenimento para entrevistar o presidente de um país em guerra. Pode passar o slide, por favor, Azenha? Essa é a capa, né, que eu trouxe do jornal O Globo de hoje. Aí tá uma matéria que foi para o site do jornal O Globo, né, trazendo essa entrevista do Luciano Huck com o Zelensky. Vejam a chamada da matéria que foi para o site. Em entrevista a Luciano Huck, Zelensky se diz disposto a devolver terras russas recém-ocupadas pelas tropas de seu país. Né? Ou seja, dá uma chamada ali que pinta o Zelensky como alguém moderado, né? Como alguém conciliador. Vejam aí, a imagem do Zelensky que é apresentada na capa do jornal O Globo, né? É o presidente disposto a devolver terras russas que ele invadiu aí nos últimos dias, né? E qual a imagem que passa principalmente aí para o telespectador, né? Um apresentador, um homem do show business, como eu disse, né? Que tenta vender essa imagem de um cara da família, um cara correto, né? Entrevistando o Zelensky com essa fala, né? De se devolver as terras, né? Caso se chegue a um acordo lá com o Putin. Ou seja, trazendo uma imagem totalmente manipulada do que representa o Zelensky, ao atrelá-lo à imagem do Luciano Huck, um apresentador de programa dominical da Globo, que não vai fazer qualquer tipo de contraponto crítico e vai apenas reproduzir, né, propagandear a versão, as narrativas do Zelensky sobre essa guerra. Pode passar. Essa é uma matéria na Fórum que a gente deu sobre o fato, né, da Globo utilizar Luciano Huck para entrevistar Zelensky, isso é um absurdo, né, gente? Pode passar para o próximo slide, por favor? Aí na matéria a gente destacou alguns trechos da entrevista, então vejam qual que é a real intenção da Globo. No fim das contas, é bater no presidente Lula, né? Eles colocam
o Luciano Huck para dar a oportunidade ao Zelensky de criticar a política da diplomacia brasileira, que, neste momento, né, é uma posição de neutralidade com relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente Lula faz suas críticas ao presidente russo Vladimir Putin e faz suas críticas ao Zelensky também, né? O presidente Lula tem reafirmado que os dois querem a guerra, que quando um não quer guerra, não tem guerra, né, que tem que sentar para conversar, que tem que negociar, que tem que ouvir as demandas do Putin também, não é só ouvir as demandas do Zelensky, né? E aí eles dão a oportunidade perfeita através do Huck, que tenta se colocar como uma pessoa do centro, eu não sou nem de direita nem de esquerda, mas estava lá apoiando a direita em 2014, estava lá apoiando a direita em 2018 também, né? E que levanta a bola, como se diz no vôlei, para o Zelensky cortar, né? Levantou a bola para que o Zelensky colocasse o Lula ao lado de supostos ditadores, como a Globo tenta vender, e como alguém que estaria adotando uma posição errada ao adotar essa neutralidade, né? Nesse trecho em específico, vejam a pergunta que o Luciano Huck faz para o Zelensky, né? Ele pergunta sobre a posição do Lula com relação à guerra, né? E o que acha nos posicionamentos do Brasil sobre a se alinhar a outros países no sentido de defender mesas de negociação e tudo mais. Olha só a pergunta do Huck. O Brasil se nega a tomar partido abertamente na guerra, alegando neutralidade. O presidente Lula disse recentemente que não há razão para procurar culpado na guerra. O que o senhor acha disso? Pergunta o Huck para o Zelensky, né? E aí o Zelensky vai e corta, né? Isso corta no sentido, corta a bola, né? O Luciano Huck levanta para o Zelensky cortar. Isso é apenas retórica política, não é uma fala honesta, não é honesto nem conosco, nem com o povo brasileiro, porque todo mundo sabe quem iniciou essa guerra. A equipe dele trouxe uma resolução para nós antes do encontro da paz que organizamos, mas o Brasil não quis vir, o presidente Lula não quis vir. Ou seja, a Globo coloca lá o seu apresentador de auditório para criar uma cama confortável para que o presidente Zelensky ataque o presidente Lula, né? E o Huck, inclusive, no meio da conversa, ele ainda pede para o Zelensky mandar uma mensagem para Lula. Ele fala, Zelensky, manda aqui uma mensagem para Lula. Se Lula está nos ouvindo, está nos lendo, manda uma mensagem para o Lula e para o povo do meu país. Como se não houvessem canais oficiais, né, para que o Zelensky possa mandar um recado para o presidente Lula. Se o Zelensky quer conversar com o presidente Lula, que mande a sua equipe de relações exteriores falar com o Palácio do Planalto, e assim eu não tenho dúvida de que o presidente Lula irá atendê-lo, né? Mas a estratégia da Globo é transformar a guerra num show, né? Colocando um homem do show business para tratar dessa entrevista. Então, para a Globo não é notícia, né? Não se convoca um jornalismo para fazer uma entrevista importante como essa, mas sim um homem do lazer, do entretenimento. Azen e Mello. Está fechado esse microfone, Azen. Não há uma pergunta assim, Zelensky, você aceita ficar neutro em relação à OTAN, não entrar na OTAN para satisfazer a Rússia e, a partir daí, fazer uma negociação em relação à guerra? Quer dizer, essa pergunta não existe, porque a invasão russa ela não começou em 2022. A Rússia invadiu em 2022, mas essa é uma crise que instalou, na verdade, em 2014, quando um governo foi derrubado na Ucrânia, e aí a Ucrânia assumiu uma posição pró-ocidental de expansão e cerco da Rússia. Então, isso não consta, aparentemente, nessa entrevista. Muito feliz as suas observações, Ivan. Ele não foi para lá para fazer isso, para saber alguma coisa. Ele já foi para lá encomendado disso, com esse discursinho, né? Pressão sobre o Lula, né? Basicamente é uma pressão sobre o Lula, um governo em disputa. O Mello, algum problema houve aqui? Eu tive que capturar de novo o PDF do Ivan. Você pode passar o seu, por favor? Não mandei nada, não. Ah, tá bom. Eu ia falar sobre... Eu vou falar sobre esse noticiário geral que nós estamos... Eu já comentei sobre isso aqui no outro dia e queria repetir.
porque eu acho que, infelizmente, a gente está caminhando mais uma vez para uma eleição em que a vontade popular vai estar completamente distorcida, não só pela mídia, mas pelos tribunais eleitorais, o TSE e o TRE, que não são capazes de promover uma eleição verdadeiramente democrática. Nós estamos vendo, assistindo, por exemplo, em São Paulo, como já houve aqui no Rio nas últimas eleições, o candidato com uma inúmera quantidade de irregularidades, e as pessoas ficam discutindo o que o Marçal falou, o que o Marçal não falou, o show que ele deu, o show que ele não deu. Gente, esse camarada pode ser prefeito de São Paulo. Essa reflexão não é feita. As pessoas ficam discutindo para ver os números que ele vai subir na pesquisa, o que não vai subir. Aí depois, lá na frente, descobre que ele não poderia nem ter sido candidato, aí anula tudo, aí não pode anular, porque senão vai gerar uma crise, como é que vai ficar? Então, espera, é que nem o Bolsonaro, não se condena, o cara não vai preso, não acontece nada. Agora temos aí um pastor promovendo uma manifestação usando dinheiro da igreja, provavelmente, ou de fortuna que ele adquiriu através da igreja, para promover uma manifestação pedindo o impeachment do ministro. A gente tem que lembrar que as igrejas no Brasil não pagam imposto de renda. Eles são isentos de imposto de renda exatamente porque seriam locais sagrados para os seus seguidores, né? As pessoas que têm fé se reunirem para professarem sua fé, e não para pregar derrubada de ministro de Estado, fazer discurso de ódio contra o ministro Alexandre de Moraes, chamando de criminoso, de tudo, se valendo do fato de ser pastor. Qual a qualificação dele política para fazer esse tipo de coisa e para ofender até o momento impunemente, que ele já vem fazendo essas ofensas e subindo, chamando de bandido, de tudo, sabe? E as pessoas normalizam isso. Isso é o Malafaia, isso é o Marçal, isso é não sei quem. Cara, não é possível isso, entendeu? Virou um BBB, não é uma eleição. Não é uma eleição. A Tabata fez bem em expor. Vai... Sabe, não se está discutindo o fato que é a eleição de São Paulo, mas é como neutralizar o Marçal e o que o Marçal vai fazer na próxima eleição, no próximo debate. É isso que nós queremos, é isso que é importante para o Brasil. Como eu acho que esse fato da Globo ter enviado o Luciano Huck para entrevistar o Zelensky é exatamente o que nós estamos vendo, tudo uma sociedade do espetáculo. Entendeu? Uma história, uma coisa gravíssima como uma guerra com milhares de pessoas mortas. A Ucrânia está sendo destruída, e só não foi destruída completamente porque não interessa para a Rússia destruir. São russos, para a Rússia eles são russos. Então não interessa destruir aquele país, não querem destruir aquele país. Entendeu? Então, e as pessoas mandam o Luciano Huck para entrevistar o Zelensky. É só espetáculo, não temos jornalismo. Né? A Folha continua, hoje já tem mais um editorial em cima do Alexandre de Moraes. Entendeu? Ela fez uma matéria furada, em vez de reconhecer que estava furada e morreu o assunto, não. Ela agora vai ficar fustigando, arrastando essa corrente até o fim, procurando arrumar alguma perna na cobra. E é isso que se vê com isso daí agora. Aquela matéria da Folha, que não tinha nada demais, veio um pastor evangélico
convocando uma manifestação no dia da Pátria, 7 de setembro, para derrubar o ministro do Supremo Tribunal, que ele chama de ditador e criminoso. E isso é apenas noticiado e não acontece nada. O Bolsonaro, de repente, vai lá, e aí, mais uma vez, nada acontece, porque agora, como disse o procurador, é momento das eleições, e depois do momento das eleições, vamos supor que o Marçal seja eleito, ele agora é o prefeito, temos que respeitar o resultado das urnas, temos que ouvir o que as urnas disseram. O que as urnas vão dizer? É uma manipulação completa, ele faz uma manipulação de um sentimento de frustração de uma juventude que não está tendo seus direitos atendidos pelos governos. Entendeu? Então, ele cria essa ilusão do super-homem que vai ensinar o truque a eles e que vai fazer com que eles fiquem ricos, que eles venham a ganhar e a pilotar sua BMW. Quando o que com certeza o Marçal vai dar a eles é a sua polícia, que ele provavelmente vai armar a Guarda Civil Municipal e vai meter o cacete neles, porque a jogada dele é outra. Entendeu? E as pessoas não alertam, ficam vivendo isso como é só uma normalidade. Vamos ver o próximo debate, vamos ver se agora o Boulos vai para cima, se o outro vai fazer. E isso virou normal, quando isso não é normal. Não era o que a gente tinha que estar discutindo aqui numa eleição para a prefeitura da mais importante cidade do Brasil. O segundo maior orçamento, abaixo apenas do orçamento da União, é o orçamento da Prefeitura de São Paulo. E fica nisso. Juliana Alves aqui falando sobre o Ivan. É a espetacularização da barbárie. Edson Joane, só falta o Huck convidar o Zelensky para um lata velha para reformar um tanque avariado pelo... É um esforço de propaganda, né? Não foi jornalismo que o Globo fez aí. É um esforço de propaganda. Colocaram o Huck, que é um animador de auditório. Está aqui o Rodrigo Pinheiro Cruz. Huck e Globo entrevistando um presidente que não saiu, terminou o mandato do Zelensky, né? Eles não chamam ele de ditador. Ditador é o Putin. Assim como chamou o Macron de ditador, né, Azenha? Que também, assim como também não chamou o Macron de ditador, né, que não reconhece o resultado. Gente, para quem não sabe, Macron ontem, dentro do bloco da esquerda da França, o partido do Mélenchon, ele teve o maior número de votos. O Mélenchon falou, não precisa incluir o meu partido no futuro governo, não, eu retiro, eu não vou ter nenhum ministro no futuro governo, deixo um governo com essa socialista. Nem assim o Macron aceitou, gente. Mais de 50 dias ele continua mandando na França depois de ter 2 derrotas eleitorais. Ninguém chama ele de ditador. Solange, o Vladimir Neto não tem programa de auditório, daí mandaram o Huck. Agradecer a Léa Arruda. Há alguma diferença entre jornalistas da Globo e um palhaço de programa de auditório dessa mesma emissora? Aí, aqui mais para frente, a capa da Vogue com a família Zelensky, com roupas de grife, enquanto a guerra rola, mostra o quanto a mídia é venal aqui, gente. Vou mostrar aqui, essa é uma das fotos do Zelensky na edição de outubro da Vogue. Ele está com a roupinha aqui, mas é absurdo, porque isso aqui é muito chocante. A esposa, a mulher do Zelensky, ela vai aparecer na Vogue no meio dos pousando ao lado de soldados. É a espetacularização da guerra enquanto as pessoas estão morrendo. Exatamente. Edgar Pitino, traduzindo a pergunta do Huck ao Zelensky. O senhor tem a falar mal do Lula? O microfone está aberto justamente. Isso é pressão sobre o governo Lula, gente. Pressão 100% ao governo Lula.
E aí o João Mar, viva a Ucrânia, abaixo o país invasor de nação soberana, está protestando contra a Rússia. Enfim, gente, deu muita repercussão essa fala de vocês hoje aqui, enfim, o nosso chat ficou ligado nessa questão da guerra sem fim. Essa guerra não vai ter fim, né? Enquanto não satisfizerem toda a vontade. E é ótimo para o mercado financeiro e para a grande indústria armamentista. Essa guerra não está morrendo russo e ucraniano, que morram. São conglomerados, eles não fabricam apenas a guerra, mas a reconstrução depois da guerra, eles são especialistas também. Na reconstrução, após a guerra, eles têm tem as empresas para reconstruir. Acho que tudo é espetáculo, né? Tudo é espetáculo, já faz Tudo é um certo tempo, ainda espetáculo. antes da internet ainda, né? Como é que é aquele filme sobre a Guerra do Vietnã, em que os caras estão no helicóptero e toca o hino às Valquírias? Apocalipse Sinal. Apocalipse Sinal, né? A gente vai ver depois Good Morning Vietnã, né? Até a guerra, né? Então, quanto mais a política, e você vê que todo mundo se adequa, né? Você olha, o próprio Boulos, você pega... O que o Boulos fez? Barba cortadinha, botou um paletó, mais comportado, amor, né? Graças a Deus ele tirou um pouco esse figurino ontem, desde o fim de semana aí. Mas Apocalipse Sinal. Mas acho que é um pouco essa coisa de que as redes radicalizaram ainda mais, né? Tudo virou um grande espetáculo. E aí, quer saber? Acho que foi correta a escolha do Luciano Huck para entrevistar ele lá. Um artista entrevistando o outro. E vamos lembrar, né? O que é o Zelensky? O Zelensky era um ator, né? Um palhaço. Né? Então, eles estavam indo iguais ali, né? Para o entretenimento que eles tentam criar foi perfeito, de fato. Se o objetivo é criar entretenimento, um animador de auditório, não tem pessoa melhor, né? Essa é uma coisa interessante, que é a descaracterização da política, né? Tudo vai virando uma grande obra de entretenimento. Você estava falando agora há pouco do Marçal. O Marçal, por que é que, mesmo com o antagonismo, você viu o desconforto ontem, tanto na CNN quanto na Globo News, dos jornalistas com a presença do Marçal. Mas ele precisa estar, porque ele é a garantia de que o espírito do entretenimento, né? Então é isso, ele xinga, aí ele dá risada, aí ele puxa a coisa, garante o espetáculo. Ele é o cara que garante o espetáculo nessa eleição, né? E aí, mesmo que o jornalista, pessoa física, fique constrangido e não queira, a decisão empresarial da emissora é, bom, vamos garantir o espetáculo, né? Dureza. Gostei muito desse Fórum Mídia, estava ouvindo aqui, muito, muito bom. Vou seguir com o nosso José Genuíno. Alguém falando aqui da Sociedade do Espetáculo, é do Guy Debord, dos anos 70, né? Alguém aqui falando, dos anos 70 já. Isso aí. Né? É isso aí. Gente, adorei vocês, muito bom. Bom mesmo. Até amanhã, pessoal. Até amanhã.